não é você que vai definir qual é a abordagem do projeto. É o projeto que vai ditar qual é a melhor abordagem para ele. Ou seja, quando você começar um projeto, você tem que entender a natureza desse projeto para daí então decidir qual é a melhor abordagem para ser utilizada. E se você quiser ter segurança em executar esse passo no seu projeto, fica comigo até o final, porque no vídeo de hoje nós vamos discutir como definitivamente selecionar a melhor abordagem para o projeto. E aí, beleza? Leandro Barbeito. Deixa eu te contar uma história. O ano era 2006, eu tinha acabado de receber meu certificado do PMP no ano anterior e até aquele momento eu gerenciava todos os meus projetos de maneira tradicional. Eram projetos de infraestrutura, instalação de servidores, de data centers. E naquele ano eu recebi um convite para gerenciar um projeto de desenvolvimento de software em Manaus. Eu não conhecia nada de desenvolvimento de software, mas sabia que era diferente. E daí eu entrei em contato com o meu diretor na época, perguntei para ele o que eu faço para me preparar para esse projeto. Daí ele falou, estuda XP, e esse foi meu começo com as abordagens ágeis. Cara, pode não parecer, mas o Manifesto Ágil tem mais de 20 anos, ele é de 2001. E o que começou com desenvolvimento de software, tá aqui, ó. Descobrindo melhores maneiras de desenvolver software, se tornou uma indústria de bilhões de dólares. Você pode concordar ou não com a direção que o movimento ágil tomou, mas o fato é que esse manifesto mudou profundamente a indústria de gerenciamento de projetos. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como identificar o projeto que você está trabalhando para daí então definir qual é a melhor abordagem. Beleza? Então, bora pro vídeo. Foco em valor. Em primeiro lugar, antes da gente começar a falar sobre as abordagens, é importante que você lembre que a sua principal responsabilidade não é entregar algo. Sua principal responsabilidade é resolver um problema de negócio e com isso gerar valor. E mesmo você, que assim como eu, trabalha no desenvolvimento de software, a nossa principal responsabilidade não é só entregar software funcionando. Se o software estiver funcionando, mas não resolver problema de negócio nenhum, foi desperdício. Eu estou batendo nessa tecla porque eu ainda vejo muita gente se preocupando se o projeto é cascata, se o projeto é ágil. E eu acho que essa energia deveria ser canalizada para discutir o benefício e o valor do projeto. Se isso faz sentido para você, no final desse vídeo eu vou deixar um link para um outro vídeo que eu fiz, o que é um projeto de sucesso, onde eu falo sobre esse assunto e te mostro uma ferramenta para ajudar você a mapear o valor do seu projeto. Bom, feito o disclaimer, vamos às abordagens. Preditiva versus adaptativa. Honestamente, eu não gosto desses nomes, porque eles podem te dar a impressão que se você escolher a abordagem preditiva, você não vai conseguir ser adaptável, flexível, e se você escolher a abordagem adaptativa, que você não vai ter previsibilidade. E eu definitivamente não gosto dessa dicotomia. Eu coloquei aqui para você saber que a abordagem tradicional ou cascata também é conhecida como abordagem preditiva, e a abordagem ágil também é conhecida como abordagem adaptativa. Mas você já parou para pensar no que leva essas abordagens a serem diferentes? O que causa que essas abordagens sejam diferentes? Porque veja, previsibilidade, agilidade, flexibilidade, tudo isso é efeito, não é causa. Qual é a causa que obriga essas abordagens a serem diferentes? E cara, esse é o ponto mais importante desse vídeo. Se você tiver que levar uma única ideia daqui, que seja essa. A causa que diferencia essas abordagens é o conhecimento prévio das atividades necessárias para você executar o projeto. E eu vou explicar e eu vou começar com a abordagem tradicional. Abordagem tradicional. Pensa numa viagem. Que lugar que você quer conhecer? Quem vai na viagem com você? Que pontos turísticos você vai visitar? Que comidas você quer experimentar? Que opções de transporte estão disponíveis? O custo dos ingressos dos pontos turísticos? O custo médio da alimentação, o custo dos transportes, tudo isso está disponível para você previamente. Portanto, você pode gerar um plano, que nessa indústria é conhecida como roteiro, contendo todas as atividades que você vai realizar, que é o escopo do projeto, a duração dessas atividades, que é o cronograma do projeto, e o custo de todas essas atividades, que é o orçamento do projeto. Então, quando você tem conhecimento prévio das atividades necessárias para realizar o seu objetivo, ou seja, quando você tem conhecimento prévio do escopo do projeto, a abordagem mais adequada é a tradicional. E a última pesquisa do PMI sobre agilidade organizacional mostra que esta abordagem ainda é a mais utilizada em todos os setores, com exceção dos setores de tecnologia e finanças.
E um ponto muito importante, por melhor que seja o seu planejamento, você nunca, em hipótese alguma, terá controle sobre os acontecimentos e sobre o resultado do projeto. Você pode melhorar e muito as suas chances através da aplicação de técnicas de gerenciamento de risco, por exemplo, mas não se engane, você nunca terá controle sobre os acontecimentos nem os resultados. Bom, mas alguns de vocês podem pensar assim, eu poderia viajar sem tanto planejamento assim, às vezes até mesmo sem destino definido. É justo, é muito justo. Eu usei esse exemplo da viagem para justamente criar esse contraponto, porque nesse exemplo, desde que você atinja o objetivo planejado, a escolha da abordagem é uma preferência pessoal. Mas existem casos que a abordagem tradicional ela praticamente não funciona. E para esses casos existe uma outra abordagem. Abordagem ágil. Como eu falei no início do vídeo, o Manifesto Ágil nasceu na indústria de desenvolvimento de software. E por um motivo muito claro. Naquela época, a indústria de desenvolvimento de software tentava resolver o problema de planejar e desenvolver software através da abordagem tradicional. O projeto era dividido em fases, cada fase era executada em sequência, daí o nome cascata. O objetivo era desenvolver software, mas software mesmo a gente só começava a ver no meio do projeto. Antes disso eram criados vários documentos, vários modelos, vários diagramas, que em algum momento iam virar software e que em algum momento iam ser validados pelo usuário e aceitos ou não. Mas o que tem de errado nessa sequência? Veja, quando uma empresa decide desenvolver um software para resolver um problema, ela tem um bom entendimento do problema, mas apenas uma ideia da solução desse problema. E a palavra-chave aqui é ideia. Em termos técnicos, é uma suposição. Essa suposição precisa ser validada para então ser aceita. E, na verdade, vão ser necessários vários ciclos de definição, validação, para que finalmente o resultado seja aprovado. Então, quando você não tem conhecimento prévio de todas as atividades necessárias para executar o seu projeto, ou em outras palavras, quando você só consegue progredir através de vários ciclos de definição e validação, então a abordagem mais adequada é a abordagem ágil. E veja, essa abordagem ela não se aplica apenas a desenvolvimento de software. Ela se aplica também à elaboração de contratos, à criação de uma nova receita, à criação de uma nova logomarca e principalmente se aplica a todos os projetos de inovação. E aqui também tem um ponto muito importante. Não é porque você está utilizando a abordagem ágil que o projeto pode levar o tempo que for e custar o quanto você quiser. Isso não existe no mundo real. Vão existir restrições de orçamento e de tempo que você vai ter que se adequar. E agora que a gente já viu as duas abordagens, vamos falar um pouquinho da abordagem híbrida. Abordagem híbrida. Durante todo o vídeo eu falei sobre a abordagem do projeto, mas na verdade essa avaliação de natureza do problema, ela serve tanto para problemas menores que um projeto, como uma fase do projeto ou mesmo uma atividade do projeto, quanto para problemas maiores que um projeto, como um programa. Então é possível que você tenha o seu projeto sendo executado com abordagem ágil, mas que ele faça parte de um programa que utiliza a abordagem tradicional. Ou que você tenha um projeto executado na abordagem tradicional e que uma atividade seja melhor executada se for com a abordagem ágil. Isso é a essência da abordagem híbrida. Cara, e esse é o segundo ponto mais importante desse vídeo. Você precisa conhecer e saber utilizar as duas abordagens. Não importa a sua indústria, não importa seu cargo. O seu chefe, o chefe do seu chefe, o dono da empresa, os clientes, eles não ligam se você é agilista ou cascateiro. Mas eu tenho certeza que todos eles ligam se você está liderando a equipe para resolver o problema e gerar o valor que eles estão esperando. Eu sinceramente espero que esse vídeo te dê mais segurança para você definir qual é a abordagem mais adequada da sua próxima atividade ou do seu próximo projeto, pensando primeiro na natureza do problema para depois definir qual é a abordagem mais adequada. E se você está buscando melhorar a sua capacidade de execução, seja de atividades, projetos ou programas, pode assinar o canal, ativar o sininho e você não vai se arrepender. E como eu prometi, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz sobre o que é um projeto de sucesso, onde eu foco exclusivamente na questão de geração de valor. Beleza? Curtiu? Então até um próximo vídeo. Valeu!